Shalom, shalom. Hoje eu quero falar sobre a importância de o pregador ou ministro do altar ter a sua identidade espiritual, a sua identidade profética muito bem definida. Enquanto nós não sabemos a nossa identidade, nós podemos até pregar bem, mas não estaremos alinhados com Deus, com os propósitos de Deus para a nossa vida, através de nós, e também não estaremos alinhados conosco. No fundo, vai haver aquela sensação de que eu não sou legítimo, eu não sou autêntico, e algo vai estar sempre dizendo que nós somos uma farsa, uma mentira. E eu sei que essa é uma verdade que muito pregador sofre dentro dele mesmo e não fala para ninguém. Será que realmente eu sou isso que digo que sou? Será que realmente eu acredito nisso que eu digo que acredito? Será que realmente esse personagem que eu mostro para as pessoas no altar, ou sei lá, ou na internet, nos vídeos, nos DVDs, na televisão, será que esse personagem realmente sou eu? Essa pergunta é uma pergunta que precisa ser respondida por você e para você. Então vamos trabalhar um pouquinho hoje, no vídeo de hoje, sobre essa questão da identidade profética. A importância de saber quem você é e entender que essa identidade não é formada pela sua religião. Ela é formada por você, na essência, na sua comunhão com Deus. E por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Veja bem, geralmente nós nos convertemos dentro de uma igreja. E, de acordo com a denominação a qual nós nos convertemos, nós vamos descobrindo os nossos referenciais de pregador. Então, se você é um pentecostal do estilo Gideões de Camboriú, você vai olhar de repente aí para o Marco Feliciano. Eu estou um pouquinho descontextualizado com essa realidade, mas de repente você vai olhar para um Yosef Akiva ou para um Abílio Santana, um Gisiel Gomes. Você vai olhar para aquele pregador e vai dizer assim: poxa, aquilo ali é uma referência de pregador para mim. Olha só, aquele ali é uma referência. Ou de repente você é um assembleano mais tradicional, você vai olhar para um Silas Malafaia, para um Manuel Ferreira, para um Abner. Ou quem sabe você é um neopentecostal, trabalha com a visão celular. Então você vai olhar para o Robson Rodovalho, vai olhar para o René Terranova. Enfim, existe aí um monte de pregador ao qual nós vamos criando esse rapport, nós vamos criando essa conexão. E, consequentemente, nós começamos a absorver muito desses pregadores. No momento que nós colocamos dentro da nossa mente esse pregador na prateleira das nossas referências, você começa a se vestir parecido com ele. Alguns chegam até a se pentear parecido, falar parecido, e ter o mesmo tom de voz, e ter a mesma linguagem verbal, comunicação física, a linguagem não verbal, a linguagem corporal, enfim, até mesmo os esboços, as orações. Isso é muito comum, muito comum mesmo. É muito comum você ver gente repetindo frase do Marco Feliciano, repetindo frase do Malafaia, repetindo tonalidade de voz da Ana Paula Valadão, da Nívia Soares. Aconteceu até alguns anos atrás algo muito interessante. O pastor Antônio Cirilo, em nome de Deus, ele gravou um DVD na Igreja Batista da Lagoinha, e no DVD a fivela do cinto que ele estava usando, ele usava uma calça preta, uma camisa azul, e a fivela do cinto dele estava pro lado, aqui, do lado, na lateral, diferente, né? E daí os músicos das igrejas começaram a usar a fivela pro lado. Poxa, bacana, mas eu nunca pensei nisso, vou usar a fivela pro lado. E todo mundo começou a criar aquela moda, até um dia que se descobriu. O que aconteceu? O pastor Antônio Cirilo foi pregar naquela igreja e ele pegou um violão muito caro emprestado, ou algo parecido. E quando ele começou a usar aquele violão, o dono do violão possivelmente falou: olha, cuidado só para não arranhar as costas do violão, porque a fivela do teu cinto é muito grande. Então ele puxou a fivela para o lado e pregou daquele jeito ali. E acabou se tornando uma moda, porque nós copiamos os nossos referenciais. De certa forma, isso tem o seu valor. O problema é que a maioria ela copia tanto o referencial que ela cria uma identidade paralela. O que é identidade paralela? Identidade paralela é ela ser tão cópia que ela deixa de ser original.
Então o que acontece? A pessoa tem os trejeitos do pregador, ela tem o penteado do pregador, ela repete os sons do pregador, né, as onomatopeias do pregador. O pregador fala show, a pessoa fala show também. O pregador, ele dá um pulo no meio da pregação, a pessoa também dá, porque ela quer ser daquele jeito. Mas ela esqueceu de olhar para dentro dela e perguntar ao Espírito Santo: Senhor, qual é a minha identidade? Como eu tenho que ser? E eu vou te falar, a sua identidade é exatamente quem você é hoje. Você não precisa criar um estereótipo para subir no altar. Isso daí chega a ser um absurdo. Eu fico imaginando a esposa do pregador, os filhos do pregador, os parentes falando: o que acontece com meu pai? O que acontece com meu marido? Ele sobe a escadinha do altar, muda a voz, arregala o olho, tem tique-tique disso, tique-tique daquilo. Então, a maneira de você ser um pregador é a seguinte: seja você. Agora, é claro, se você não presta debaixo do altar, não adianta dizer: então eu não vou prestar em cima. Torne-se uma pessoa extraordinária fora do altar e você será extraordinário em cima do altar. Torne-se uma pessoa cheia do Espírito Santo fora do altar, você será uma pessoa cheia do Espírito Santo em cima do altar. Uma vez eu fiz um teste numa igreja, eu falei para os crentes o seguinte: olha para o teu irmão e faz uma cara de santo. Aí todo mundo começou a olhar para o irmão e fazer assim, fazer careta de santo. Eu falei: ué, peraí, se você está fazendo cara de santo e mudou a cara, é porque você não é santo. Porque se você é santo, você já tem cara de santo. Se você é um profeta, você já tem cara de profeta. Seja onde você estiver. Uma pessoa que muda a voz no altar, uma pessoa que muda o seu comportamento no altar, significa que ela não é aquilo no dia a dia. Isso é muito sério. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Você precisa descobrir em Deus o que Deus vê em você. Outro perigo de copiar, ainda que seja sem querer, ainda que seja inconsciente. Outro perigo de você copiar o estilo de um pregador, o jeito de um pregador, é que você nunca vai saber o que Deus tem para você. Tem muita coisa tremenda na Bíblia. Uma coisa tremenda que eu vejo é que Moisés, ele tinha uma característica e Josué tinha outra. Josué era discípulo de Moisés. Josué apreciava Moisés. Mas Josué olhava para Moisés e pensava: poxa, Moisés é extraordinário, mas eu quero ser alguém extraordinário do meu estilo, do meu jeito. E Deus usou Josué de uma maneira diferenciada. Eu posso ver também Salomão e Davi. Davi, ele era um matador, ele era um homem que enfiava a espada mesmo, era um homem de guerra. Já Salomão nunca sujou suas mãos com sangue. E ele era filho de Davi. Ele estava junto ali, ele tinha uma referência. Então, não é porque a pessoa na qual você se inspira, ela é uma pessoa extremamente usada, isso não significa que você tem que tramitar daquela maneira. De repente Deus usa um no grito, mas ele vai usar o outro na voz mansa. De repente Deus usa um no sapateado, mas ele vai usar o outro no ensino. Então, quem é você? Olha para o espelho, faça um ato profético e pergunta: quem é você? O que Deus espera de você? No momento que você descobre a sua identidade, o seu ministério começa de verdade. Quando você descobre a sua identidade, você descobre que tipo de pregação você deve pregar, que tipo de pessoas você deve alcançar, que tipo de crenças você deve defender. Às vezes nós defendemos a crença do outro. O Malafaia vai lá na internet e fala: G12 é do diabo. Aí você sai falando: G12 é do diabo. Será que é do diabo? Será que não é? Então, é a sua intimidade. Um homem de Deus, um pregador, uma pregadora, um ministro do altar, seja do louvor, seja da palavra, precisa saber, precisa ter a identidade. Quando você tem uma identidade definida, você não tem medo de ninguém roubar teu ministério. Quando você tem uma identidade definida, você sabe quando está acertando, quando está errando. E Deus se agrada muito disso. Agora, qual é o segredo para você ter uma identidade definida? Primeiro, na verdade, o que eu coloquei aqui é o seguinte: a identidade, para se definir na sua vida, ela tem que se basear em 5 principais aspectos. Aspecto número 1, ter um chamado. Você tem um chamado? Você foi chamado? Ah, pastor, eu creio que fui chamado, aleluia. Não, não é você, eu creio. Você tem alguma evidência de que você foi chamado? Eu, por exemplo, desde os meus 23 anos, aliás, desde os meus 19, 20 anos de idade,
Toda vez aparecia alguém na rua dizendo: olha, Deus está dizendo que você vai ser um grande pregador. Deus está dizendo que você vai alcançar nações. Deus está dizendo que você vai levar luz para as igrejas. Deus está dizendo que você vai ativar ministério. Mendigo falava isso na rua para mim, pregador, profeta, crente, irmão de oração. Não apenas na minha igreja, não. Tinha vezes que eu estava andando na rua, vinha um bêbado, falava comigo: ó, Deus está dizendo que você vai pregar no Japão, vai pregar no Texas. Olha que coisa interessante. Então, o chamado, ele precisa ser algo legítimo, testado, aprovado. Tem gente que fica batendo numa tecla porque ela acredita que tem um chamado que não tem. Uma vez ela viu lá algo escrito em algum lugar, ou apenas uma pessoa diz. Então tem que ter uma evidência. Eu tenho um chamado. O chamado, ele é a garantia de que Deus vai te acompanhar. Deus vai honrar as suas palavras. Tem um louvor que eu gosto que diz: eu tenho um chamado. Jamais eu vou parar, alguma coisa desse tipo. Agora me fugiu a mente. Mas é um louvor muito bonito. Eu tenho um chamado. Então, tenha um chamado. Tenha um chamado. Qual é o segundo aspecto? Para que eu fui chamado? Então, Moisés tinha um chamado. Vou usar aqui Moisés como exemplo. Moisés tinha um chamado. Agora, para que ele foi chamado? Também tem isso. Tem gente que foi chamado para pregar e está querendo fazer ministério de cura. Tem gente que foi chamado para curar, quer fazer ministério de expulsar demônio. Ah, mas porque o fulano expulsa. Mas Deus te chamou para uma obra, Deus chamou o outro para outra obra. Por isso que nós somos um corpo. Então, Moisés foi chamado, sim, mas ele foi chamado para libertar o povo do Egito. Libertou o povo, acabou o chamado dele. Passou um tempinho e Deus te levou. Acabou. Então, qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Então, Moisés, ele entendia isso. Eu fui chamado para libertar o povo do Egito. Sansão foi chamado para aniquilar os filisteus. Morreu acabando com os filisteus e pronto, o chamado está ali. Jesus foi chamado para uma obra, ele veio, fez e foi embora. Esse é o chamado. Terceiro lugar, eu tomei resfriadinho aqui, não repare. Terceiro lugar, que tipo de sentimento impulsiona o teu chamado? Então veja bem, o chamado, ele trabalha junto com o sentimento. O teu sentimento tem que ser um sentimento adequado. Jesus, ele tinha um sentimento de amor, muito amor. Então, por onde ele ia, tinha a marca do amor. Já tem gente que tem um sentimento de justiça, sentimento de vingança, um sentimento de defender o evangelho. Não importa. Esse sentimento você tem que estar sempre olhando para dentro de você. Será que o meu sentimento está bom? Em relação ao meu chamado? Porque senão muitas vezes você vai subir ao altar com o chamado certo, mas com o sentimento errado. E aí a sua pregação, a sua mensagem, ela vai ser corrompida pelo sentimento. Então qual é o sentimento que permeia e impulsiona o seu chamado? Quando você entende esse tipo de sentimento, você vai estar sempre pedindo: Deus, abastece o meu sentimento. Me enche de paz, me enche de alegria, me enche de amor pela igreja, me enche de amor pela obra. Não adianta você pedir todos. Entenda qual é o sentimento principal. Me encha de quebrantamento, me encha de arrependimento, me encha de amor ao próximo, porque o meu ministério é de intercessão. Jesus, ele era possuído por íntima compaixão. Várias vezes a Bíblia diz que ele foi possuído por íntima compaixão. Então esse era o tipo de sentimento principal dele. Tá bom? Esse é o número 3. Número 4. Você precisa ter poder e autoridade para trabalhar no seu chamado. Cada chamado tem um poder, tem uma autoridade. Então, voltando a falar de Moisés. Moisés primeiro foi chamado por Deus, lá quando Deus falou no meio da sarça ardente. Deus falou qual era o chamado dele. O chamado era libertar o povo. Aí Deus tratou o sentimento de Moisés. Qual foi o sentimento? Quando Deus falou para Moisés: Moisés, coloca a mão no peito, tira a mão, como é que está a sua mão? A mão de Moisés estava leprosa. Por quê? Porque ele botou a mão no coração, o coração estava leproso, o sentimento. Aí Deus falou assim: agora bota a mão de novo, tira a mão. Quando Moisés olhou para a mão limpa, como uma mãozinha de um bebê, Deus estava mostrando para Moisés: eu curei teu coração. Tratou o sentimento, para ele voltar com o coração, com o sentimento livre, alinhado para fazer o chamado.
Aí agora Deus vai tratar a questão do poder e da autoridade, quando Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, o que você tem na mão? E inclusive tem um outro pontinho que eu posso acrescentar aqui, que é a questão de você entregar para Deus o que você tem na mão. Às vezes você diz, poxa, eu não tenho nada para Deus. Tem. Aqui fala de oferta, aqui fala de entrega, aqui fala de renúncia. Moisés, ele tinha um cajado. Ele já tinha sido um homem rico. Agora ele não tinha nada, ele só tinha um cajado que era ferramenta de trabalho para cuidar das ovelhas. Deus falou, o que você tem na mão, lança no chão. Ele lançou no chão e o cajado virou uma serpente. E Moisés correu, né? Porque a gente geralmente foge da serpente. A serpente é perigosa. E Deus confrontou Moisés dizendo, pega a serpente pela cauda. E geralmente para pegar uma cobra você tem que pegar pela cabeça. Você pega pela cauda, ela vai te picar. Então Deus estava trabalhando Moisés ali para ensinar ele a ter poder e autoridade. Aí então Moisés foi até a serpente, pegou pela cauda, o cajado voltou a ser cajado. E Deus falou para Moisés, é através desse tipo de poder que eu vou te usar para você fazer essa obra. Quando ele chegou lá diante dos hebreus, ele jogou o cajado, ele mostrou como é que faz, para o povo entender a autoridade e o poder que estava nele. Mesma coisa que ele fez diante de Faraó e dos feiticeiros Janes e Jambres. Poder. E para finalizar, você precisa acreditar no Deus que você serve e entender que quem faz a obra é Deus. Então esse pregador, esse tipo de pregador, que quando sobe no altar, usa um monte de careta, um monte de jargão, um monte de topete, né, para poder mostrar para as pessoas que é um ser especial. Na verdade é porque ele não acredita que ele está sendo acompanhado por Deus. Porque Jesus, na sua simplicidade, sem parecer, sem formosura, ele surpreendia, porque ninguém esperava nada dele. Quando olhava para ele, dizia, pode alguma coisa boa vir dali? Quando Filipe falou para Natanael, eu encontrei o Messias, ele é lá de Nazaré, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, Jesus ele não tinha expressão de pregador, Jesus tinha expressão de um pedreiro, né, que a tradução no português chama de carpinteiro, mas no original lá é tecton. Ele era um pedreiro, um homem simples, que ajudava a construir tijolos de pedra para vender do outro lado em Cafarnaum, junto com todo o costume de Nazaré. Então Jesus era um homem simples, mas quando ele começava a falar, a voz profética de Deus se movia nele. Isso daí é confiar que o Pai está nele. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. E essa unicidade manifestava o poder de Deus na terra. Então, faça uma análise sincera sua como pregador e pense, será que eu estou sendo um pregador alinhado comigo e com Deus? Ou será que eu já virei, ou estou virando, mais uma dessas aberrações que tem aí, que pregam bonito, tem um monte de pastinha de couro, sapatinho de couro e aquela coisa toda que nós estamos vendo por aí. Basta você pegar a capa de um DVD de um pregador, a capa de um CD de um cantor gospel, você vai entender o que eu estou falando. Basta você entrar no YouTube e colocar o nome da maioria dos referenciais de pregação, que você vai entender o que eu estou falando. E olha com carinho e diz, é isso que eu quero ser? Ou basta eu ser eu? Esse Ricardo aqui, que nesse momento está de camiseta, geralmente eu gosto de filmar aqui de camiseta polo, porque fica mais fácil para encaixar o microfone. Meu microfone está aqui preso na câmera hoje, estou de camiseta. Esse mesmo Ricardo, que viaja pelo Brasil e fora, pregando no altar de centenas e milhares de igrejas, com esse mesmo jeito. Quantas vezes eu subi para pregar com essa mesma camiseta que você está vendo aqui. E eu acho interessante, já tive experiências de chegar no aeroporto, que eu viajo, às vezes, a maioria das vezes, para igrejas que eu nunca fui antes, e aí tem sempre alguém ali me aguardando no aeroporto, o pastor da igreja, a comitiva da igreja. Aí alguém pergunta, você é o apóstolo Ricardo mesmo? Eu falei, só, por quê? Não, nós esperávamos alguém mais. Aí eu não consigo dar a palavra. Eu falo, não, sou eu mesmo, assim mesmo, desse jeito que você está vendo. E é desse jeito que você está vendo que eu vou pregar na sua igreja. Porque eu não tenho poder, eu não tenho nada para dar, mas o Espírito Santo, o qual eu represento, possivelmente vai fazer alguma coisa. E geralmente faz coisas visíveis. Quando não faz visíveis, certamente ele faz coisas invisíveis aos olhos humanos, porque a palavra nunca volta vazia. Então, o desafio desse vídeo é esse. Analisa a sua identidade espiritual.
Analisa mesmo. Não seja superficial, não. Tá bom? E eu tenho um presente para você. Aqui embaixo tem um filme. Um filme que eu assisti e mudou minha vida. É bem diferente. É muito forte. É um filme para você assistir sozinho ou com a tua família. Eu acredito que você vai querer levar esse filme para muita gente. Então, assista ao filme. Separa aí 1h30 para assistir esse filme. E aprenda tudo que você puder aprender com esse filme. Depois comenta, tá bom? Comenta no nosso grupo. Que o eterno Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.